Vamos lá. Bom dia. Boa tarde, não é bom dia não. Creio que não caia. Tava apertando o volume ali sozinho. Boa tarde, 5 e pouquinho. 5 horas, 5 e 3. Terça-feira, terminado. Missão cumprida. Tudo certinho, tudo dentro dos conformes. Dia bonito, calor. Será que eu passo? Vamos lá. Meu amigo Sidney tá batendo papo aqui comigo. E aí eu me desconcentro um pouco para falar aqui. Tava vendo aí, retrospectiva. E dos meus veículos. E aí agora apurado, são 23 veículos, eu estou no 23º veículo. Então não existe a coincidência do Cosmos, do 21º carro que tem a placa 21, tá? É o 23º veículo. E estou muito contente, muito feliz pelo carrinho. O New Beetle, né? Geração 2 do New Beetle. Ele tem um probleminha com o retrovisor, né? E contei a história de todos aí, só pra dar um reforço no finalzinho da brincadeira aí. É que o Pointer, assim, foi um carro que eu realmente gostei muito. Eu nunca tinha ouvido falar do carro. Provavelmente uma época em que eu não fiquei sabendo. Você não é tão super bom assim não, viu, cara? Você ia entrando na minha frente também. Engraçado, né? É assim, existe uma época... Pode ir. Existiu uma época que... Isso é normal, mais normal lá fora, mas aqui tem começado a acontecer desde a década de 90, aí do meio da década de 90. Entre 94 e 97, a Volkswagen se juntou com a Ford, formando uma empresa chamada Auto Latina. Os carros continuavam sendo Ford, continuavam sendo Volkswagen. Só que eram praticamente os mesmos carros. E tinham similares. Então o que acontece? Vou te dar um exemplo. Existia o Santana, da Volkswagen. Volkswagen Santana. Paralelamente a ele existia o Versalles. Ford Versalles. Eram o mesmo carro com alguns detalhes diferentes. Algum acessório diferente, alguma coisinha, mas o motor era o mesmo, a lata era a mesma, a suspensão era a mesma, o câmbio era o mesmo. Tanto que você pegava esses carros e você pegava um relé para trocar, tava lá, o carro era da Volkswagen, mas o relé tava lá, Ford, peça original Ford. Claro que você pode ir, né, meu amigo? Isso é um exemplo. Outro exemplo são os Escortes. O Escort mudou completamente o carro
E esse chassi do Escort, que era o chamado Escort Sapão, ele era um Escort mais encorpado. O Escort sempre foi um carrinho mais leve, né? E esse chassi que fez o Escort Sapão, ele fez outros dois carros. Ele fez o Pointer e ele fez o Logos. Todos são o mesmo carro. São o mesmo motor, o mesmo câmbio, a mesma... Não é exatamente a mesma lata. Aí sim a lataria tinha algumas... O design tinha algumas modificações. Mas motor, câmbio, suspensão, tudo igual. Tudo igual. Então foi nessa época, nesses 3 anos, que apareceram esses carros. E eu realmente o Logos eu já tinha visto, os Escorts, né? Os Escorts Sapão eu já tinha visto também. Mas eu nunca tinha notado no Pointer. Foi um carro que saiu menos também. Mas era um carro ótimo, motor 1.8 AP. É um motor de muita potência, mas com injeção única, né? Com único ponto de bico injetor, né? Bico injetor único. Não era aquelas flautas com 4 ou 6 ou 5 bicos, ou 3 bicos, enfim. E isso ajudava muito, porque tornava ele econômico também. Mas, assim, quando eu peguei, que eu estava saindo de um Uninho bem velhinho, 86, nossa, era um aviãozinho. Aí eu fui mexendo, coloquei rodas esportivas, coloquei trava elétrica, não, trava elétrica ele já tinha de fábrica. Coloquei vidro elétrico, comprei o conjunto de vidro elétrico num desmanche, originalzinho, tudo direitinho. Coloquei depois direção hidráulica. Era assim. O que ele tem? Ele tem muito conforto, ele é grandão, ele é espaçoso, confortável. Mas ele tem um problema estrutural muito sério, que é a suspensão. Principalmente a parte dianteira. É uma suspensão que não dura muito, normalmente, tá? E aí mais um defeito de fabricação que ajuda nesse conceito. Na verdade foi a tentativa de ajuste desse defeito de projeto, né? Que isso é um defeito de projeto. A suspensão dele era muito frágil, muito pesada para o carro, enfim, uma suspensão que a manutenção precisava ser maior, mais frequente. Então o que eles fizeram para disfarçar isso? Eles colocaram esse carro com um aro 13, um carro grande com aro 13. Então isso tornava ele muito baixinho também. Entendeu? Então ele raspava em qualquer lombadinha, qualquer pedacinho mais ou menos aí. E aí eu quando peguei, consegui um negócio legal com um borracheiro lá perto de casa e coloquei pneus 15 e roda esportiva, tudo. Uma roda até bonita. Então eu deixei ele bem bonito mesmo. Durante muito tempo esse carro me deu muito pouco problema. As manutenções eram normais. Freio, era óleo, freio, filtros, velas, cabos. Até o ano passado, fim do ano passado, eu fiz uma geral. Cabo de vela, distribuidor, regulagem, tudo. Deixei ele zeradinho. Só não mexi na suspensão, que não precisava ainda, eu já tinha mexido no meio do ano. Então eu deixei ele bacana e para poder viajar, né? Que a gente foi 2 vezes pra praia nessas férias do verão passado, né? Então fiquei, realmente ele estava super seguro, andou muito bem, andou super bem. O carrinho dava 110, 120 tranquilo. Um ótimo carro, um ótimo carro. O que acontece é que realmente assim, do último ano pra cá ele começou a deteriorar e eu não consegui mais segurar. Eu realmente não consegui segurar a bronca. E
E eu comentava isso com o Sidney sempre recebia um carrinho legal, outro carrinho legal, e eu ia lá arrumar mais um negócio, mais outro negócio, mais outro negócio. Aí dessa última vez começou a falhar, do nada ele começou a falhar, sabe, andar e tipo assim, nunca morria, nada, mas começou a falhar andando. E aí eu levei, né, fez alguns testes, deu uma limpada, mas acabou chegando à conclusão que era o atuador da marcha lenta ou motor de passo. Qual é o seu critério? É a mesma peça. A peça está relativamente barata, de uns 70 pau, mas 30, 35 para trocar, deu 115 pau. Só que a peça chata de regular, você voltar a regular o carro depois que você troca ela, é muito chato. E ele é um carrinho mais antiguinho, então ele fazia meses que, sabe, falhava. E essa suspensão cada dia pior. E esse vazamento de óleo cada dia pior. E o vazamentinho de água também, que estava tirando um pouquinho de compressão. Sabe, assim, estava tornando ele um carro extremamente inseguro. O Sidney chegou até a comentar que ele não viu, mas esse vazamentinho de óleo que ele não conseguia tirar, podia ser até uma trinquinha no bloco. Então assim, o risco que eu estava correndo com ele era muito grande. E para eu torná-lo seguro novamente, eu teria que gastar bastante. E é aquele seguro relativamente, né? Porque o que ia acontecer? Eu ia resolver a suspensão? Ia. Daqui a 6 meses eu precisaria mexer de novo. Claro que os problemas começaram a acentuar depois de setembro do ano passado. Quando o Cauê mudou de escola, aí ficou realmente um caminho muito mais comprido. Eu andava 4 quilômetros por dia, 5 quilômetros, por causa da escolinha dele. Eu ia levar de manhã e voltava. Não dava 1,5 km de casa até a escola dele. É que era uma subida muito grande e precisava do carro mesmo. E ele tá nessa escolinha desde os 4 meses de idade, né? Bonito isso, viu? Bonito, olha lá. Olha o Brasil. Olha o Fora Dilma ali, ó. É, mano, é isso aí, ó. Tá vendo, ó? Você não vê um carro feio ali, ó. Só carro bom. Carro de quem tem grana. Mas enfim, né? O problema do Brasil é o brasileiro. O resto se resolve. E então assim, e aquela coisa, vai ficando mais velho, mais velho, mais velho. Que era a vantagem de não pagar o IPVA, ela se reverte numa desvantagem de pagar muita manutenção. Muita manutenção. Entendeu? Então assim, quando o Sidney apareceu com esse carro, foi engraçado, né? Eu fui levar o carro para mais um ajuste, porque o atuador da marcha lenta não estava querendo colaborar, continuava falhando. E ele comentou comigo assim, cara, peguei um carrinho que, nossa, eu imaginei você dirigindo ele. Um estilo 2003. O carro tá assim, judiadinho de aparência, porque não cuidavam muito bem dele por fora, mas por dentro cuidavam bem. Não por dentro a parte interna do carro, mas sempre cuidaram bem de... Na verdade faziam as manutenções com ele, né? Então ele conhece o carro, conhece a dona. Mas era usado por muita gente na casa, tudo. Não era o carro de todo mundo usar pro dia a dia, pra bater assim, pra pagar uma conta, pra ir buscar alguém, sabe? E cada um tinha seu carro bom. Então isso deixou ele mais feiozinho mesmo, assim. Tem um raladinho aqui, tem um rasgadinho no banco ali, coisinha pouca. Coisinha que dá pouco trabalho, né? Enfim.
Mas assim, quando ele me falou do carro, eu ignorei. Poxa vida, né? Em outros tempos, né? Aí chegou a noite, eu deixei o carro com ele me deixou na estação de Pirituba, fui pro trabalho. À noite ele me falou que já estaria, quando eu chegasse, como eu estava de condução, já estaria em casa. Então, não, vem pra minha casa, não vem pra oficina não. Você busca o carro na minha casa. Aí lá ele mostrou o carro, né? Tava na garagem dele. Tava na garagem dele. E aí ele, aí, ó o bonitão. Aí, aí eu vi e tal, mostrou por dentro e tal. Nem muito assim. Conversando, brincando, aí que eu falei, né? Olha, cara, sabe, eu tô tão desanimado com o meu carrinho que, sabe, se eu pudesse contar com uma ajuda da família, alguma coisa assim, sabe, eu faria uma proposta mais ou menos assim pra você. Não foi de propósito, não foi sacanagem, foi devaneio. Ele fez assim, eu aceitaria, um negócio desses eu aceitaria. Pegaria seu carro sim, pagaria por ele esse X sim, porque eu tenho mais facilidade de arrumar e também não tenho pressa. Porque eu posso ir arrumando ele bem devagarzinho e posso usar ele também para carregar peça, para buscar as coisas na oficina, sem pressa. Então para mim compensa pagar um pouquinho a mais do que você se vendesse para particular hoje, pela quantidade de coisa que ele tem para fazer. E aí foi nisso que eu dei uma pesquisada sobre financiamentos. E, e aí tive uma base de preço, aí fiz um pedido para meu irmão e minha mãe, e eles toparam me ajudar. Apresentei o que estava acontecendo, e o Sidney aceitou a proposta, o negócio, eles vão me ajudar a pagar o carro até essas parcelas iniciais até fevereiro, depois eu assumo, até lá eu vou estar um pouco melhor sim, não é se Deus quiser não, eu vou estar um pouco melhor sim. Eu explico porque eu odeio o termo se Deus quiser. Vai sair do assunto, hein? Fazia tempo que eu não falava sobre as minhas heresias. Eu abomino o termo se Deus quiser, sabe por quê? Porque você admite que se não der certo, foi Deus que não quis. Ou seja, foi Deus que te sacaneou. Ai, 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 ai. O cara fica na pista da esquerda para não entrar à esquerda. É impressionante. Não vejo a hora da... Não sei nem se vai voltar. Da USP voltar, deixar a gente circular lá dentro. Porque é um passeiozinho que eu ainda não filmei. Eu gostava de ir pela USP. Caminhozinho um pouco diferente, mas eu gosto. Pegava a Politécnica lá. Bacana, interessante. E aí, bro? Acho que deu na mesma, tanto ali quanto aqui. Você fala, se Deus quiser, se der errado, você tem que admitir que ele não quis, que ele te sacaneou. Então, sabe, esses conceitos teológicos humanos antigos e bobos e desinteligentes. Então eu não uso nenhum, procuro não usar nenhum. Por força do hábito a gente ainda usa na nossa cultura, você tem o vixe, que nada mais é do que Virgem Maria. Nossa Senhora, ou seja, a gente usa muito o termo religioso sem saber. Mas eu não gosto. Olha que ônix bonito. Ônix é bonito, né? Eu gosto do ônix. O Mauro tem um muito bonito, preto. Os dois carros do Mauro são pretos, o meu é preto. Agora. E então,
só para finalizar aqui. Então o CDD está me ajudando em todo o possível, mais do que possível, porque ele revisou o carro todinho, ele trocou correia dentada, serviço caro. Ele deve ter gasto uns mais de 300 conto em peça de manutenção preventiva, óleo, filtro de ar, filtro de óleo, aditivos, correia, mais fazer os meninos trabalharem, ou seja, mão de obra. Ele paga os funcionários dele para fazerem as coisas, né? Então, assim, a gente sai. Eu não sei se vocês viram semana passada, principalmente o vídeo da quinta-feira, dia 20, da ida pro trabalho. Eu tô bem desanimado. Bem desanimado porque a Glaucia ficou extremamente preocupada. Ela não queria, enfim, ela estava entendendo que não seria uma coisa boa, né? Eu acho interessante, né? Você não olha no seu retrovisor. Na verdade, seu retrovisor não serve para nada, né? Não serve para nada. E ele nem diminui pra gente passar. Por isso que eu estava um pouco desanimado, eu estava querendo fazer, ela não queria nesse momento e tal, mas assim, eu fui apresentando minhas visões, né? Vamos falar o seguinte, é um fôlego de 5, 6 meses que eu vou ter sem despesa do carro. A despesa do carro vai ser lavar o carro, vai ser trocar um óleo aí em algum momento, e só. Sabe? Até o pneu, os pneus traseiros do Pointer, ainda bem, são da mesma medida, né? Estavam muito bons ainda. Eu peguei os pneus traseiros e coloquei na frente. Então, quer dizer, ele ficou com um pneu bom para mais de ano ainda para usar. E aí sim, né? Depois eu vou ter que mesmo financiar, parcelar e tal. Em abril já tenho licenciamento. Isso é engraçado, cara. As pessoas não olham no retrovisor. Não olham. O cara tá numa pista que só passa um veículo, cara. Não tem problema. A gente dá um jeito, e se não der a gente fica atrás, né? Fazer o quê? Dá uma xingadinha aqui e ali, uma reclamadinha e segue o barco. Então é isso, é um conceito diferente. Mais uma que o Sidney vai me fazer. Quinta-feira vou poder levar no autoelétrico. Por conta dele. Que tem assim, como foi muito mal. Foi muito mal cuidadinho. Os comandos eletrônicos do carro estão com alguns defeitos. Então seria legal, né? Fazer uma revisãozinha na elétrica dele. Ele vai pagar essa revisãozinha também para mim. Comprei hoje uma plaquinha de circuito impresso, assim, circuito da lanterna traseira dele. Ele vai pagar metade. Puta, é assim, né? Não é só meu amigo, né? É um cara extremamente íntegro, né? Ficou super preocupado que eu falei que a Glaucia estava um pouco insegura, chateada. Me mandou mensagem no fim de semana. Cara, se for criar problema pra você, a gente desfaz o negócio. Sei, ele não vai ter dificuldade. Eu sei que se eu devolvesse o carro, ele não ia ter dificuldade nenhuma em vender o carro. Tá tudo certo. Mas tá tudo bem, a Glaucia já digeriu e dirigiu, né? Tá. Acho que ela vai ficar feliz sim. Continua me dando umas cutucadas da aparência dele.
O teto realmente está muito mal cuidado, tá? Deixaram queimar. Não sei se deu para chegar a pegar em em alguma, em algum vídeo. O Pointer estava também bem mal cuidado, né? Foi pelo mesmo motivo, ficava no tempo. Então, mais pra frente, eu sei que não vai compensar, só se eu pintar ele inteiro. E eu não quero fazer isso. Ele tem uma cor, um preto metálico muito bonito. O que ainda resta ainda tá bonito. Então, eu quero... Eu acho que eu vou pôr adesivo no teto. Vou pôr só adesivo. Muito mais barato. Isso eu vou fazer lá no fim do ano, provavelmente. Quando eu resolver também comprar colocar o filme, né? Sidney tirou o filme original que ele tinha, que era, diz ele que era lacrado, né? Era completamente escuro, perigoso e ilegal, né? A polícia encher o saco, tudo. Já é um carro mais esportivo e tal, então ele fez isso. E aí no fim do ano eu vou resolver isso aí, pôr um filme decente, de qualidade, não tão escuro. E aí eu já também orço, provavelmente eu coloque esse envelope, né? Envelopamento que eles falam, só no teto. E vamos lá, vamos lá. Brinquedo novo, né? A gente fica meio... Tchau, mas é que moto boa. Mano, o ônibus não quer saber, não. Você já tem que esperar que ele vai entrar mesmo. Porque ele nem tem agilidade pra colocar e tirar o carro, né? Aqui eu fiquei preso. Sério, caminhão, que você vai entrar também? Vai. Eu vou ter que passar ele aqui, para não ter problema depois. Senão a subida ali a gente não consegue. E acabou. Me atrapalhei em algumas coisas. Um pouquinho, mas acho que cheguei ao conceito final. Ao final dessa cronologia. Segunda cronologia dessas sessões de vídeo. Uma mais chata que a outra, provavelmente. Mas resolvi começar a fazer quando eu ainda nem tinha fechado o negócio, porque eu já tinha meio que certo que aconteceria, mas não sabia como nem quando. Então por isso que me veio a ideia de tocar no assunto. E aí agora, sexta-feira, dia 21 de julho, tem que marcar isso em algum lugar. Dia 21 de julho de 2017, tomei posse do meu último veículo, do meu mais recente veículo, um Fiat Stilo 1.8. Ah, sim, eu contei desse negócio das associações, né, de montadoras são jogadas de logística também, sabe? Tem um motor tal, muitas deles já comprados e fabricados e montados em tal lugar que precisam ser usados. Então eles montam uma nova linha de carros, conseguem fazer esse bem bolado, essa coisa da Ford com Volkswagen, dos Pointer, Logos, Versailles, Santana. Tinha mais. Tinha mais alguns. E os Escorts, lógico. E também, aí eu descobri, isso também foi novidade. Chegando agora, né, no novo carro, no carro mais recente, eu descobri agora. Esse motor do estilo,
Ele é o mesmo motor da Doblô, por exemplo. E não é um motor Fiat, é um motor Chevrolet. É o motor 1.8 da Chevrolet. É o motor da Meriva. É um motor que também a própria Saveiro usou esse motor. Também, 2005, 2006, por aí. E eu não sabia também. Nunca imaginei. Aí o CJ me contou algumas coisas. Eu achava que não tinha isso mais, né? A não ser por essa autolatina aí. Que depois disso eu não fiquei sabendo de mais outras coisas, né? Mas tinha sim. Aí ele me contou disso, né? Os Fiat com motor Chevrolet, Volkswagen com motor Chevrolet e Nissan com motor Renault. Um horror, por sinal. O Fabrício sabe muito bem. Ó, isso aqui são dos últimos Escort Sapão. Ó. É a mesma carcaça, é o mesmo chassi, é o mesmo motor, é o mesmo modelo. Olha que bonito. Deixar assim no fim da tarde, hein? Bacana. Sempre falaram muito bem da Nissan, dos seus carros e motores. Agora, né, os modernos. Mas se afaste do motor 1.8 16 válvulas. Ele é o mesmo motor da Renault 1.8, da Scenic 1.8 16 válvulas. A Livina, Gran Livina ou Livina 1.8 16. Se afaste desse motor. Quem estiver ouvindo isso, por favor, tá? Ele é um motor que ele tem um problema estrutural, que ele dá muito problema de quebrar ou romper o comando de válvulas. E esse comando de válvulas é muito chato de achar e é muito caro. Não só a peça é cara, quanto a mão de obra, que você tem que desmontar o cabeçote todinho e fazer nova regulagem. E muitas vezes comprar outra tampa de cabeçote. Se o seu cabeçote não for comprometido, nem as válvulas. Tá vendo? Eu entendo um pouquinho. Vendi muito isso. Fui atrás de entregar, vender, fazer. Fiz bastante. Mas esse, até o Sidney falou, se fosse o... Porque o estilo depois apareceu com um motor 2.2, 2.3, mas aí é um motor Fiat mesmo. Não é que é um motor ruim, mas é um motor de manutenção muito cara. E aí é um padrão diferente. Esse não, Chevrolet, tanto cuidar dele quanto a manutenção, se necessária, ela é muito mais barata e muito mais simples. E é isso, gente. As aulas automotivas podem continuar. Posso contar algumas curiosidades que eu descobri quando eu trabalhei com o Fabrício. Posso até contar melhor como é que foi trabalhar com o Fabrício, que foi uma aventura eterna. Foi uma aventura, foi muito legal, cara. Eu adorei trabalhar com o Fabrício, eu adorei trabalhar com o Roberto. Só não tinha dinheiro, mas é uma música do Premier. Mas é muito divertido. Não recebam só tostão, mas é muito divertido. Vamos lá, gente. Final de expediente. Amanhã nos vemos. Vem vindo alguém ali, ó. Vou filmar. Seu fofuchinho. Pera aí. Fala tchau.